Irmãos, nos evangelhos nós encontramos algumas afirmações de Jesus que viveríamos tempos difíceis. E se nós analisarmos o que as Escrituras dizem a respeito dos tempos difíceis, a respeito desse momento que Cristo disse, se nós atentarmos para os ensinos de Jesus, nós não iríamos hesitar em dizer que hoje nós vivemos nesses tempos difíceis e que hoje nós vivemos no final dos tempos. Jesus nos disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Você vai encontrar isso em Mateus 24:12. O tempo em que vivemos era um tempo conhecido como período pós-moderno. O que é o pós-modernismo? O pós-modernismo é a atitude intelectual, é a atitude da mente e as expressões culturais que estão se tornando cada vez mais predominantes em nossa sociedade. Ou seja, em nosso mundo pós-moderno, nós temos uma nova maneira de pensar que predomina. E essa maneira de pensar é que influencia o quê? As nossas ações e o nosso agir. É justamente nessa nova maneira de pensar pós-moderna que encontramos um grande inimigo desse pilar, solos Cristos. Na maneira de pensar hoje, nós temos o inimigo número 1 dos solos Cristos. E você pode estar perguntando, mas o que está no bojo, no centro do pensamento pós-moderno, que é uma característica que o torna como uma afirmação de que existe um inimigo dos solos Cristos na maneira de pensar de hoje? O que é que está no centro, no bojo do pós-modernismo? Justamente o que está no bojo e que é o inimigo dos solos Cristos é o pluralismo. O pluralismo é uma característica predominante do tempo pós-moderno em que vivemos. E essa característica no pensar pós-moderno é um grande inimigo da verdade universal dos solos Cristos. É justamente nessa nova maneira de pensar que se encontra um grande perigo, que se encontra um inimigo dos solos Cristos. Mas deixa eu te explicar o que é o pluralismo, senão você não vai entender. O pluralismo é a maneira de pensar que não aceita nenhuma verdade absoluta que venha estar acima dos grupos, das comunidades ou das culturas. Não podemos afirmar, na maneira de pensar pós-moderna, pluralista, nós não podemos afirmar que existe uma verdade final absoluta. Não. Na maneira de pensar pós-moderna, isso não existe. Não podemos afirmar nada que seja absoluto e universal, que seja uma verdade em qualquer lugar do mundo onde você esteja. A maneira de pensar pós-moderna, ela não te deixa você pensar em algo absoluto, ela é contrária aos pensamentos absolutos. Mas então, o que creem a mente pós-moderna? Em que eles creem? Os pós-modernos creem que a verdade encontra-se enraizada nas comunidades na qual participamos. Os pós-modernos, eles creem que a verdade encontra-se enraizada justamente na comunidade. Eles rejeitam a procura da verdade universal, supracultural e eterna. Então, quando você fala em algo universal, supracultural e eterno, isso logicamente não tem nenhuma razão para a pessoa que pensa dessa maneira pluralista pós-moderna. Ou seja, em resumo, a verdade consiste em regras básicas que facilitam o bem-estar pessoal naquela comunidade como um todo. Ou seja, é o que nós conhecemos como aquela filosofia da boa vizinhança. Se o que funciona na filosofia da boa vizinhança, se você não criar atrito com ninguém, e se está tudo indo muito bem, aquilo é verdade. Não importa o que seja. Se a sua comunidade afirma que um homem ou qualquer outra pessoa que não seja Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, isso não causa conflito, está tudo indo bem, então aquilo é a verdade naquela comunidade. Qual é o perigo dessa maneira de pensar? Na verdade, como sendo comunitária e não universal e supracultural, estando acima da cultura. E o porquê dela se caracterizar como um inimigo dos solos Cristos? Eu quero que você preste atenção, pense comigo,
Nesse momento, acompanhe o raciocínio. Se a verdade é comunitária e não universal, como afirmam os pluralistas, os pós-modernistas, e se a verdade somente se encontra na comunidade que o indivíduo participa, e uma vez que temos muitas comunidades em todo o mundo, chegamos à conclusão óbvia que existem muitas verdades diferentes. Será que você consegue entender agora de onde vem a raiz do pensar que afirma: no final, meu amigo, todos os caminhos levam a Deus? É dessa raiz aqui, de maneira de pensar pluralista, pós-moderno, que não aceita o absoluto, que não aceita o só dos Cristos, que não aceita o único, a exclusividade, o absolutismo. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos evangelizar, nós se deparamos com esses pensamentos. Às vezes, quando nós vamos falar de realidades universais da palavra de Deus, como por exemplo o pecado universal, dizendo que todo homem está condenado se não estiver em Cristo, porque assim Adão pecou. Então muitos vão dizer: não, o que você crê é o que a sua Bíblia diz, não é o que eu creio, não é o que a minha religião diz, não. Vocês crentes acham que só vocês é que estão certos, só a Bíblia de vocês é que presta, a nossa não presta. Então sempre a gente vai encontrar essa maneira de pensar em que vários caminhos levam a Deus e que não existe exclusividade. A mensagem do Somos Cristo, irmãos, ela precisa ser pregada com urgência hoje em dia, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Porque esse pensamento pós-moderno, com a sua característica de pluralidade, ela não aceita os solos crísticos. E a verdade absoluta é que somente Cristo é o caminho, é o mediador que leva o homem a Deus. Ela foi sendo minada na mente das pessoas, e ela foi com o tempo se desfragmentando. E milhares de pessoas acreditam hoje que muitos caminhos levam a Deus. Muitas religiões, com seus enganos e devaneios, creem firmemente que eles são um desses caminhos, mas que na verdade são atalhos que levam suas almas para o inferno. Carlos G. Simpson disse que Jesus ele não é apenas grande, irmãos, ele é único. Jesus é único. E eu quero meditar com vocês em algumas realidades sobre o somente Cristo, só os Cristos, como o único caminho e o único mediador entre Deus e os homens, como lemos no nosso texto. E eu quero falar isso, eu quero tratar em 3 pontos bem específicos com vocês, bem diretos. Primeiro nós vamos ver o brado dos reformadores, depois iremos partir para as credenciais de Jesus como o exclusivo caminho, e em terceiro nós vamos ver a supremacia de Jesus Cristo. O brado dos reformadores. A teologia reformada, ela afirma que a Escritura, a graça e a fé, o que já estudamos desde quinta para cá, elas enfatizam que a salvação é somente por meio de Cristo. Ou seja, Cristo é o único Salvador. A teologia reformada afirma isso porque tem base em Atos 4:2, que diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Cristo é o centro e a circunferência das Escrituras, significando que o que Cristo é, o que Cristo fez, o que Cristo faz por nós em sua morte e ressurreição, é o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwinglio, conhecido mais como Zwinglio, foi um grande reformador que nasceu em 1º de janeiro de 1484, ele nasceu 2 meses depois de Lutero. E ele é considerado por muitos o verdadeiro pai da teologia reformada. Ele escreveu, irmãos, 67 teses em 1523, enfatizando mais firmemente esse ponto da centralidade de Cristo, até mesmo do que as 95 teses de Lutero. Veja o que Zwinglio disse em algumas de suas teses. Sua segunda tese diz o seguinte: a essência do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade do Pai Celestial e nos redimiu por meio de sua inocência, da morte eterna, e nos reconciliou com Deus.
Em sua tese número 3 ele diz: portanto, Cristo é o único caminho para todos os que foram, são e serão salvos. Em sua tese número 4 ele afirma que quem procura ou mostra outro caminho a não ser Cristo comete erro. Sim, é um assassino de almas e é um ladrão. Na sua tese de número 50 ele diz que somente Cristo perdoa pecados, unicamente por meio do seu sacrifício. E a tese número 65 dele afirma que todos os superiores espirituais devem se arrepender sem demora e estabelecer a cruz de Cristo, pois do contrário perecerão eternamente, visto que o machado já está posto à raiz das árvores. Cristo, na teologia de Zwinglio, é o centro. Somente Cristo pode ser o centro. Nós notamos que nessas teses de Zwinglio aqui, os reformados eles proclamavam com ousadia a fé somente em Cristo, solos Cristo, mesmo em tempos difíceis mesmo lá, com vários caminhos que os homens tentavam trilhar. E assim como Zwinglio e outros reformadores, nós temos que ser homens ousados e crer na convicção que somente Cristo é que leva o homem a Deus. Às vezes nós ficamos tristes porque vemos muitas pessoas adorando santos, divinizando pessoas e buscando em homens o que só Deus pode dar. E pior, dando aos homens a glória que só pertence a Deus. Mas nós temos que ter sabedoria, irmãos, e não atacar as atitudes dessas pessoas. Flávio, então você está dizendo que a gente tem que ser conivente com as atitudes dela? Não, não estou dizendo isso. Deixa eu lhe explicar o que eu quero dizer. Se vermos alguém prostrado diante de uma imagem, ou adorando algum santo, achando que aquele ou aquela pode ser um mediador entre ela e Deus, o nosso alvo de ataque, na verdade, não deve ser a atitude daquela pessoa em ela encurvar-se em idolatria, e sim em mostrar a verdade da Escritura e ter como alvo a sua maneira de pensar. É aqui, irmãos, que nós guerreamos. Não é atacando as pessoas, as atitudes dela. É aqui que nós atacamos. É na mente que guerreamos. Porque as ações do homem é fruto de suas concepções mentais, é do que tem na mente. E às vezes nós erramos porque vemos as pessoas e julgamos no sentido de que somos rápidos demais e não procuramos criar um relacionamento com ela para ter a oportunidade de levar a Escritura para ela e mostrar para ela que se ela tem um mediador que não seja Cristo, ela está em condenação e que ela precisa rever os conceitos dela. E se você atacá-la, você não vai ter oportunidade de conversar com ela. Você não vai ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com ela. Porque se não for por Cristo, irmãos, não será por mais ninguém. Temos que ter cuidado com isso. Lutero, ele entendeu isso muito bem, que nós não devemos atacar as atitudes e atacar a mente dela. E buscar criar um relacionamento para falar de Cristo para ela e mostrar na Escritura que somente Cristo é o Salvador, somente Ele é o mediador. Lutero entendeu isso que em 4 de setembro de 1517, apenas alguns dias antes das suas 95 teses, que foi o estopim da reforma no mesmo ano, Lutero escreveu 97 teses. O pessoal gostava muito de teses naquela época. Deu um problema, vamos fazer umas teses. E resolvi escrever a tese. O que era bom, porque formalizava seu pensamento. Hoje, eu acho que a falta de tese, de clareza no que nós professamos é que é o grande problema. Então, Lutero, ele escreveu 97 teses contra a maneira de pensar da teologia da época, que era a maneira de pensar da teologia da época, era a maneira de pensar medieval, que era da teologia escolástica, que tentava unir justamente a fé com a razão. E temos em Tomás de Aquino, na Suma Teológica, a grande obra que deu, vamos dizer, força para essa maneira teológica de pensar. Então Lutero escreveu 97 teses para rebater algumas coisas da teologia escolástica. E isso aconteceu poucos dias antes das 95 teses em Wittenberg. E você pode perguntar, mas Flávio, o que tem a ver essas 95 teses de Lutero antes das 95 teses que resultou na reforma?
Lutero entendeu, irmãos, que para nós combatermos as práticas erradas na igreja, na vida dos cristãos, nós devemos ir onde elas nascem, em sua concepção. E Lutero escreveu essas teses para atacar a maneira de pensar daqueles que estavam errados dentro da igreja. O primeiro momento de Lutero em suas teses foi atacar a forma de pensar. É na mente que nós temos que atacar, pois ela é que provoca a ação. Por exemplo, na verdadeira conversão que é operada por Deus, não existe apenas uma mudança superficial. Não existe apenas um deixar de fazer algumas coisas em detrimento de outras. Não é isso. Se você viver a vida cristã somente por se limitar a deixar de fazer algumas coisas, não, agora eu sou crente, agora eu não bebo mais Coca-Cola, que faz mal ao meu corpo, e agora eu só tomo suco. Eu não jogo mais futebol, e não visto mais short, agora só é calça comprida. E meu cabelo é longo, porque se Jesus vem buscar, ele puxa pelo cabelo. Então essas coisas aí, você deixar de fazer umas coisas em detrimento de outras, isso não prova que você realmente é convertido. Isso não prova uma regeneração do Espírito em sua vida de maneira nenhuma. E se você fizer isso, o pior de tudo é que isso vai se tornar um fardo tão pesado, irmãos, porque você vai estar vivendo pelo que você faz, e não por aquilo que você crê, que você não vai aguentar e sua fé vai ruir. Em dado momento, você não vai aguentar as pressões do que você vai achar que deve fazer, e a sua fé vai minando. E por que isso acontece? Porque uma conversão autêntica, o que é transformado não são apenas os aspectos externos, os comportamentos, e sim o interno, coração e mente. E essa mudança de pensar, na conversão, é conhecido como metanoia. É uma mudança de mente. Deus trabalha te dando um novo coração, e isso te leva a ter novos pensamentos. E isso te faz mudar de vida, isso te faz mudar, potencializa e muda suas práticas. Mas não, você vai praticar algo de bom e deixar de fazer algumas coisas, não porque você se acha sujeito a isso, mas porque você não vai mais sentir prazer nisso. Por isso é que os erros provocados pelas pessoas na adoração a Deus e na compreensão do Evangelho são frutos dos seus equívocos em sua mente. Clark Pinnock, que é um teólogo, esse problema, irmãos, de pensar errado não está somente naqueles que não conhecem a Deus, não, tá? Olha só, Clark Pinnock, ele é um teólogo cristão, apologista, autor de várias obras. Ele é professor emérito de teologia sistemática no McMaster Divinity College. E ele declara o seguinte: veja só como a mente dele foi atacada pelo pluralismo cultural. Ele afirma o seguinte: a Bíblia não ensina que se deve confessar o nome de Jesus Cristo para ser salvo. Olha o que ele está dizendo. A questão que Deus leva em conta é a direção do coração, não o conteúdo de sua teologia. Isso um doutor, um mestre em teologia falando. Para aqueles de nós que não têm nenhuma noção a respeito da direção do nosso coração, conforme Jeremias 17:9, isso pode ser não tão confortante quanto ele quer dizer aqui. Porque em Jeremias 17:9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Hoje mesmo, entre os cristãos, nós temos um ataque à afirmação dos solos cristos, mesmo dentro da igreja. Por isso se faz necessário conhecermos essas realidades dos solos cristos. Como podemos combater essa maneira de pensar errada que invade a mente das pessoas, dos cristãos, e tentam minar as verdades de Deus e desviar as pessoas do único caminho que leva a Deus? É conhecendo, irmãos, as credenciais do nosso mediador. É conhecendo a Jesus Cristo e reconhecendo que não existe outro caminho para Deus. Devemos pregar a verdade e dizer que somente Jesus é que pode te levar a Deus. Por isso nós vamos ver agora as credenciais do nosso Redentor, para que você tenha firme convicção de que somente Ele é que pode te levar a Deus. O único mediador, as credenciais de Jesus como exclusivo caminho a Deus. Por que Jesus é o único caminho? Alguém pode lhe perguntar: por que somente Ele merece toda essa honra, toda a glória e todo o louvor? Quais as suas credenciais que o
o único mediador entre Deus e os homens. Eu quero falar apenas de 4 credenciais, bem diretas, que está em Cristo, que o faz único e que ninguém mais tem. Primeiro, somente Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos várias promessas que Deus enviaria um Messias, o Salvador dos homens. Um Messias era esperado. E o reflexo disso é tão grande que tem muitas outras religiões também que esperam Messias. Onde o Antigo Testamento prediz a vinda de Jesus o Cristo? Nós temos várias profecias messiânicas, mas eu quero me deter e considerar com vocês apenas 3, pois elas são muito claras. Primeiro, quanto ao nascimento de Jesus, as profecias quanto ao nascimento de Jesus. Em Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome de Emanuel. Se você ler Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, você vai ver o cumprimento disso. Em Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Em Miqueias 5,2 diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos mais antigos, desde os dias da eternidade. Isso aqui só em relação ao nascimento de Jesus. Quanto ao ministério e à morte de Jesus, Zacarias 9,9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Se você ler Mateus 21, você vai ver o cumprimento dessa profecia. Salmos 22, 16 a 18 diz assim: pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cercam, transpassaram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Isso sobre o ministério e a morte de Jesus. E também tem a profecia sobre Jesus, que provavelmente é uma das mais claras profecias, que se encontra em Isaías capítulo 53, especificamente os versículos de 3 a 7, que diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso lá em Isaías 53, de 3 a 7. A profecia de Daniel, das 70 semanas, no capítulo 9, predisse a data exata em que Jesus, o Messias, seria morto. Em Isaías 50, versículo 6, descreve corretamente a surra que Jesus teria que aguentar. Em Zacarias 12, 10, prediz que o Messias seria traspassado, o que ocorreu na cruz do Calvário. E ainda temos várias profecias cumpridas. Só eu, estudando, relatei rapidamente em torno de 70 profecias, sem me aprofundar muito. Por exemplo, os líderes judeus o odiariam, Salmo 69, 4, Isaías 49, 7. Cumpre-se em João 15. Seria vendido por 30 moedas. Temos lá 30 moedas de prata. Temos lá em Zacarias 11, 12. Cumpre-se em Mateus 26. Seria desamparado por Deus. Vemos isso no Salmo 22. Cumpre-se em Mateus 27. Jesus morreria em Isaías 53, 12. Cumpre-se em Mateus 27, 50. Mas ressuscitaria dentre os mortos em Salmo 16, 10. E Isaías 26, 19. E vemos o cumprimento em Lucas 24. Em todo o Antigo Testamento nós encontramos profecias sobre Jesus Cristo que foram cumpridas.
Ele era uma realidade desde os tempos eternos e que se encarnou na plenitude dos tempos. A pergunta é: para que Jesus encarnou? Qual era a finalidade de Jesus encarnar? Ele tinha uma missão. Jesus tinha uma missão. Somente Cristo tinha uma missão de redenção. É uma segunda credencial dele. O reino já foi inaugurado. Nós somos cidadãos do reino, não futuro escatológico. Também, mas já vivemos as bênçãos e o gozo da eternidade. Em Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa era a sua missão. Veja o que Jesus diz em João 7:28. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Jesus reitera essa verdade da sua vinda com foco na salvação do seu povo, chamado por ele de suas ovelhas. Em João 10, que diz assim, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, ele tinha uma missão, irmãos. Jesus, ele veio com algo em sua mente. Jesus, ele veio para resgatar o seu povo, expiar o pecado do seu povo. Ninguém mais, nenhum mediador, ninguém mais nasceu com essa característica, com essa missão de resgatar o povo. John Owen entendeu isso muito bem, disse que Cristo não morreu por ninguém sobre a condição de elas crescem. Ele morreu para todos os eleitos de Deus, para que eles pudessem crer. Jesus morreu, por isso nós cremos, porque morremos com Ele, fomos ressuscitados com Ele. Na cruz, o foco de salvação de Jesus foi consumado. Jesus não veio possibilitar salvação, Ele veio garantir a salvação de seu povo, e selar com o Espírito Santo aqueles que o recebem pela fé, como benefício de Deus, pois a salvação é mediante a fé. Vimos isso na quinta-feira. É graça de Deus, vimos na sexta, e é mediante a pregação da palavra, vimos isso ontem. E tudo isso é dom de Deus. Dom de Deus. Para Jesus efetuar sua missão, o que era necessário primeiramente? Era primeiramente necessário ele encarnar, ele se humilhar. A humilhação do Redentor, irmãos, começou já em sua encarnação. O ato de ele encarnar, de ele estar entre nós, já foi uma grande humilhação para ele. Foi preciso ele habitar entre nós. E é muito importante nós entendermos a importância do habitar entre nós, pois isso o torna único. Único. Somente Cristo tabernaculou. Somente Cristo tabernaculou. Quero que você preste atenção nisso aqui. Em João 1,14, João tratando a respeito da encarnação do Verbo, João diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra destaque aqui é habitou. E o Verbo se fez carne e habitou. Essa palavra significa literalmente tabernaculou entre nós. Quando falamos em tabernáculo, isso nos remete imediatamente à realidade do tabernáculo que foi estabelecido por Deus no tempo do Sinai, onde havia no seu interior um lugar especial chamado Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar ali e, em favor de si mesmo e de todo o povo, ele uma vez por ano ele levava o sangue dos sacrifícios para encobrir o pecado do povo. Somente ele entrava lá, no Santo dos Santos, lá no tabernáculo. Preste atenção, o tabernáculo era um lugar onde os pecadores se encontravam com Deus. O grande lugar de encontro onde unia um Deus santo e seres humanos rebeldes. O tabernáculo era isso até que o templo o substituiu. O templo substituiu o tabernáculo. João disse, e ele habitou, ou seja, ele tabernaculou entre nós.
no capítulo 2, de 19 a 21 de João, veja o que Jesus diz de si mesmo. Eles falando a respeito do templo, e Jesus disse o seguinte: Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu em 3 dias o reconstruirei. E os judeus responderam: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas o templo da qual ele falava era o seu corpo. Preste atenção, irmãos, Jesus mesmo insistiu dizendo que ele era o templo final de Deus, o lugar de encontro entre os seres humanos e Deus. Cristo tabernaculou, ele é o templo final, é o lugar onde nós temos um encontro de humanos rebeldes com Deus Santo. Só Cristo pode tabernacular, só Ele é esse encontro entre os homens e Deus. Era como se Ele estivesse dizendo: se rebeldes têm de ser reconciliados com Deus, eles têm de chegar a Deus por meio de mim, do templo que Deus ordenou. E Jesus ainda diz: eu sou o templo, venham a mim. Você quer ir a Deus, vá a Jesus, porque Ele é o templo que lhe leva à presença de Deus. Somente Jesus tabernaculou, somente Jesus é o templo final de Deus, que faz o restabelecimento do relacionamento do homem com Deus. Somente Ele. E além disso, somente Cristo é profeta, sacerdote e rei. Os 3 ofícios que encontramos em Cristo o faz um mediador exclusivo e único, junto com as outras prerrogativas que nós já vimos. A Confissão de Fé Batista, em 1689, afirma nesses termos: Cristo e somente Cristo é adequado para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é o rei da igreja de Deus. Cristo, o profeta. Cristo é o profeta que necessitamos para nos instruir nas coisas de Deus, para remover a nossa cegueira, para remover a nossa ignorância. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta número 31, ele chama de o nosso maior profeta e mestre, que nos revelou plenamente o secreto conselho e a vontade de Deus concernente à nossa redenção. Embora Deus tenha enviado vários profetas para direcionar o povo para a sua vontade durante a antiga aliança, havia um anelo pela chegada de um grande profeta vindouro, que daria conhecimento mais profundo sobre Deus. Moisés havia instruído o povo a esperar um grande profeta. Ele diz isso lá em Deuteronômio 18:15, ele fala: o Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Como profeta, irmão, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde os tempos eternos. Somente Ele pode fazer isso, somente Ele pode ensinar e manifestar o verdadeiro significado das escrituras proféticas do Antigo Testamento. Por isso que Ele era prometido no Antigo Testamento. Podemos esperar progresso em nossa vida cristã, à medida que atentamos às instruções e aos ensinos de Jesus. Jesus Cristo, o sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote que roga por nós. Por causa de nossa alienação de Deus e da imperfeição da nossa melhor adoração, irmãos, precisamos do ofício sacerdotal de Cristo para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis a Ele. A cristologia reformada insiste na mediação sacerdotal de Cristo. Por que temos essa insistência? Porque a salvação está somente em Cristo, porque Ele executou 2 coisas que ninguém pode mais executar. Primeiro, é satisfazer a justiça de Deus mediante a lei. Qual foi o homem que cumpriu a lei? Ninguém, só Ele. E a segunda é que não podemos pagar o preço pelo nosso pecado. Você pode pagar o preço pelo seu pecado? Não pode. Mas infelizmente muitas pessoas acham que pode e tentam pagar o seu pecado fazendo boas obras ou tendo a obter créditos, méritos com Deus. Como se tivesse um dote celestial que ficasse, tendo ali, acumulando ali, para depois trocar por alguma bênção. Mas Senhor, eu dei esmola a fulano e tal, mês passado, o senhor não lembra não? Está anotado na minha agenda, que eu ajudei ciclano, irmão fulano e tal. O senhor não dá para poder liberar essa bênção para mim não? Tem pessoas que querem trocar, querem negociar com Deus. E nós não podemos fazer isso.
Jesus, por meio da obediência da lei, e porque expiou o nosso pecado mediante a sua própria morte, Cristo satisfez a justiça de Deus. Nós não temos essa condição. Não existe nenhum homem nascido debaixo dos céus, a não ser Cristo, que possa fazer e que fez isso por nós. Satisfazer a justiça de Deus e pagar o nosso pecado. E o nosso crescimento em Cristo, irmãos, ele está arraigado em nossa plena confiança nele, como nosso sacrifício, mediador, intercessor. Você tem um sumo sacerdote que escuta as suas orações. Naqueles momentos de angústia que todos nós passamos, naqueles momentos de dificuldade, em todos os momentos da vida, você pode se chegar diante do Senhor, diante de Jesus Cristo, homem, porque ele ainda é homem lá, ele atribuiu a natureza para ele, que ele fez isso por nós, irmãos. Jesus Cristo ainda é homem, com o corpo glorificado, o primogênito, o nosso corpo será igual ao dele. Ele está lá intercedendo por você, mesmo diante das suas agonias, das agruras da vida, da desilusão, de achar que não tem solução. Ele está lá, orando e contemplando as suas orações. Agora confie e entre com confiança diante da presença de Deus, como diz o autor de Hebreus. Entre com confiança, porque você tem Cristo, o sacerdote, diante de Deus para rogar por você. Cristo Rei, o terceiro ofício de Cristo, Cristo profeta, o sacerdote e o rei. Cristo é o rei de um domínio eterno espiritual, regido por meio do Espírito. Todos os que exercem a obediência à fé são súditos de Cristo e cidadãos do seu reino. Nós podemos concordar com João Calvino quando ele diz o seguinte: podemos atravessar pacientemente esta vida com miséria, frieza, desprezo, reprovações e outras aflições. Contentes com isso, o nosso Rei jamais nos deixará indigentes, mas suprirá as nossas necessidades até que, terminada a guerra, seremos chamados ao triunfo. O Senhor, que é o nosso Rei, que está à nossa frente, Ele nos dará triunfo. E nós somos súditos do seu reino. Crescermos na vida cristã é ser obediente a Cristo, é ser obediente a Deus, é estar sujeito ao reinado de Cristo. Depois do que já tratamos aqui, que você vê aí no slide, será que você pode cogitar a possibilidade de haver outro caminho para que os homens se cheguem a Deus? Será que existe outro mediador? Existe outro caminho? Ou que na verdade um outro atalho? É óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. E eu quero ir para meu último ponto e quero tratar com vocês sobre a supremacia de Cristo. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Quem é Jesus, irmãos? O que ele fez? Esse texto de Colossenses capítulo 1, nós vamos ler, do versículo 13 ao 20. Atente-se para esse texto. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13. Veja o que esse texto diz. Contemple a supremacia de Cristo nesse texto, como o único Senhor, o único mediador, o único Criador, o único sustentador. O texto sagrado diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o nosso Senhor. Esse é o verdadeiro mediador. Não há outro. Somente Cristo, solos Cristos é o mediador. Somente esse texto, irmão, seria capaz de nos satisfazer em relação a Cristo. Somente Ele. Somente Cristo é o caminho e somente Cristo é suficiente. Não precisamos de mais nada que não seja Jesus. Não precisamos fazer nada além de buscar Ele. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão buscando, que estão tendo uma busca desesperada por recursos espirituais, que já possuem Cristo. Busquem a Cristo, vá para Cristo somente. Não precisamos acrescentar mais nada a Cristo, Ele é suficiente, irmãos. Você não precisa de mais experiência de êxtase espiritual, você não precisa de visões místicas, você não precisa de profecias apocalípticas, de sinais, de maravilhas, você não precisa de milagres, você não precisa de uma segunda bênção, você não precisa estar buscando línguas, níveis espirituais mais elevados ou mais profundos, não! Você precisa de intimidade com Cristo. Ele é a plenitude do Deus invisível e Ele suprirá todas as tuas necessidades. Vá a Cristo, somente a Cristo. É só os Cristos, irmãos. Conta uma história sobre William Randolph. Ele era um falecido editor jornalístico. Ele investiu uma fortuna. Toda a sua vida, todo o dinheiro foi investido em uma fortuna para comprar grandes obras de arte. E um dia ele leu sobre algumas obras de arte em uma revista especializada e decidiu adicioná-las à sua coleção. Então ele chamou o seu agente e mandou para o exterior: olha, vá e ache essas obras de arte, eu quero essas obras de arte. Vá, compre essas obras de arte. E o seu agente passou meses fora. Então os meses se passaram, o seu agente voltou e disse: finalmente, depois de grande busca, as suas obras de arte haviam sido encontradas. E aquele homem ficou exultante de alegria. Disse: eu encontrei suas obras de arte. E ele perguntou onde estavam. E o agente disse: eles estavam dentro do seu armazém. Essas obras que eu fui procurar em todo mundo, ele estava dentro do seu armazém. Ele já havia comprado alguns anos antes e havia esquecido. Às vezes, irmãos, nós esquecemos que temos nossos recursos espirituais em Cristo. E ficamos à procura de coisas que são fogo herético, que é abanado pela falta de conhecimento de Deus através da palavra. Nós ficamos buscando coisas que nós já temos em Cristo. As Escrituras afirmam que nós estamos guardados em Cristo, em Deus. E nós temos todos os recursos quando buscamos ao Senhor. Meu povo perece por falta de conhecimento. É o que Deus afirma. Nós muitas vezes temos uma vida espiritual fragilizada, raquítica, débil muitas vezes. Muitas vezes, muitos irmãos passam anos na igreja e não crescem 1 centímetro, porque ficam buscando palha em vez de alimento da palavra. Ficam buscando coisas, ficam sendo ativistas na igreja em vez de buscarem a Deus, de ter intimidade com Cristo. Irmãos, o solos Cristos deve ser encarnado em nosso coração. Deve ser, era para ser como se coloca, né, em um cavalo assim, a fogo, para ficar marcado, para a gente sentir todos os dias da nossa vida que só temos a Cristo, só dependemos dele. Se você quer algo de Deus, busque a Cristo. Se você quer crescer espiritualmente, somente Cristo. Se você quer ser uma mulher e um homem de Deus, só nos Cristos. Se você quer se casar e ter filhos, só nos Cristos. Se você quer ter um casamento abençoado, só nos Cristos. Irmãos, nós só temos Cristo. Nós não temos mais nada. Se você confiar em alguma coisa que não seja Cristo, você vai se dar muito mal.
Porque mais cedo ou mais tarde você vai ruir. E você não vai ter de onde tirar força. E ninguém vai ter a força para te sustentar. Porque só Deus tem a força para nos sustentar. Temos a Escritura que é suficiente para nos levar a Cristo, o único Salvador, o único mediador, único e suficiente. Concluindo, se você é um filho ou uma filha da herança da reforma protestante, desses pilares que nós estamos estudando esses dias, Cristo significará tudo para você. Cristo significará tudo para você. Cristo vai permear todas as áreas da tua vida. O Evangelho é uma mensagem, irmãos, de solos Cristos. Porque desde o começo até o fim, o Evangelho está relacionado com o que Cristo é. E o que Ele realiza fora de nós, em nós, por nós e em nosso lugar. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você ama e vive os solos Cristos? Somente a Cristo em sua vida? Ou a sua maneira de pensar é pluralista, pós-moderna, e tem sempre um caminho que você quer dar, que não seja Cristo? Ele é o seu Senhor? Você o ama em sua pessoa, em seus ofícios, em suas naturezas e benefícios? Ou você tenta sempre ganhar méritos com Ele? Ele é seu profeta que o ensina? Cristo é seu sacerdote que se deu em sacrifício, intercede por você e o abençoa? Ele é o seu rei que governa e o guia? Será que você está debaixo do senhorio de Cristo? Você tem aprendido a conhecer a Cristo de modo pessoal, experiencial? Você tem experiências com Cristo? Experiências que marcam a tua alma? Experiências que mudam a tua maneira de pensar? Você tem uma vida de devocional, de leitura da palavra, de oração? Porque se você não tiver, tenha. Senão você vai definhar e você vai morrer. E mesmo dentro da igreja, tocando louvor, pregando, fazendo o que for, você vai estar muito longe de Cristo. E um dia você vai ruir. Ou senão na presença do Senhor, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheceis. Você já aprendeu que Ele é muito mais que um exemplo a imitar? Jesus é muito mais que um mártir histórico, é muito mais que um psicólogo, é muito mais que um amigo. Porque, irmãos, tem uma coisa que às vezes me deixa chateado. Mas eu procuro entender. Quando a pessoa diz: mas Jesus é meu amigão. Mas chega a dói na alma. Não, Jesus não é amigo, Ele é Senhor. É claro que Ele é nosso amigo. Mas hoje, as pessoas tratam Jesus assim: não, mas é nosso amigão, nosso brother. Irmãos, Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é muito mais que nosso amigo. Muito mais que nosso amigo. Você já aprendeu que em termos de salvação, Jesus Cristo não é uma opção? Ele é o único caminho que tem o pecador? Se você olha para a sua vida e você reconhece que a realidade dos solos Cristos está distante da sua vida, da sua realidade, deixa eu te dizer 3 coisas. Primeiro, se você sente que essa realidade do solos Cristo está distante, venha a Cristo, hoje. Não deixe para amanhã não. Porque você não sabe se amanhã você vai, como muitos dizem, acordar, né? Acordar morto. Como que acorda morto? Mas você não sabe se amanhã Deus vai lhe dar o fôlego de vida. Então venha hoje. Solos Cristos é hoje, não é amanhã. E reconheça que somente Cristo é a sua salvação. Não é porque aqui só estou vendo que a maioria é crente, que eu não digo que você venha a Cristo. Porque quem precisa de Cristo são os crentes mesmo. Jesus vai te dizer isso em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, vá a Cristo. Vá a Cristo. Você só tem a Cristo, você não tem nada mais. Porque se tudo aquilo que você colocar sua confiança que não for a Cristo, vai ruir. E você um dia vai dizer: bem que me falaram, bem que os crentes falaram.
Bem que a palavra me disse, eu nunca quis atentar para a voz do Senhor. Vá a Cristo. Venha a Cristo hoje. Segundo, pense nas coisas do alto onde Cristo está. Se você reconhece que sua vida está longe dessa realidade de Cristo, busque as coisas do alto. Não deixe a sua mente vagando neste mundo. Lembre-se que a sua guerra é na mente e o adversário quer dominar a sua maneira de pensar. Por isso, ouça o conselho de Paulo em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Escute o conselho de Paulo, também em Colossenses. Colossenses 3, de 1 a 4 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vou repetir isso aqui. Quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é a sua vida, você pode dizer que Cristo é a sua vida, for manifestado. Então, se você diz que Cristo é a sua vida, você também será manifestado com Ele em glória, quando Ele voltar. Terceiro, nesse mundo pós-moderno, cheio de grandes mentiras e várias verdades mentirosas, pregue com poder e coragem os solos Cristos. Cristão, pregue que somente Cristo é o caminho. Pregue. Devemos pregar que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, porque isso é a verdade absoluta, revelada por Deus em sua palavra. Pregue, não tenha medo. Você pode perder vários amigos, ou na verdade, você vai reconhecer vários inimigos e você vai ganhar vários amigos. Não tenha medo. Não tenha medo de se expor. Diga que só Jesus é o caminho. E se a pessoa não for a Jesus, ela vai ser condenada. Porque isso é o que a palavra diz. Isso é o que é revelado na Escritura. Pregue os solos Cristos. Porque os homens dependem de Cristo para não irem para a condenação eterna. Então pregue os solos Cristos. Fale de Cristo. Não tenha medo. Tenha coragem. Assim você está dando glória a quem merece ter glória, que é somente a Cristo, solos Cristos. Se você até hoje não tem somente a Cristo como seu Salvador, ou se você está fraco na fé, busque a Cristo. Ele vai te sustentar. E Ele vai mudar a tua vida. Solos Cristos, irmãos. Nada mais. Solos Cristos. Vamos orar.